esse conhecimento. Já ouvi falar, já ouvi a respeito de N outros produtos, mas falta muitas informações precisas. Tá? Então, por exemplo, ainda hoje comentava que, infelizmente, eu tenho visto as pessoas tomarem atitudes em relação às orquídeas, não só orquídeas, outras plantas e tudo mais, que me preocupa. Porque se eu chegar hoje e disser o seguinte, olha, você está com uma orquídea doente em casa, vai resolver o problema já. Dá uma urinada no vaso que acabou o problema. A pessoa vai e faz. Tá? Então, pode ser que tenha um fundamento? Pode. Pode ser que, mas faltam estudos específicos em relação a isso. Então, assim, eu particularmente, como eu venho da área científica, da pesquisa científica pura, eu preciso de um dado concreto. E não só acho que funciona, acho... Não vale a pena experimentar? Oi? Vale a pena experimentar. Mas experimentar significa um ensaio preciso. Tá? Então, não é simplesmente passar uma planta e ver... Não, eu tenho que ter um quadro comparativo. Como a pesquisa científica trabalha? Então, se eu quiser testar o xilidônio, por exemplo, qualquer outro produto, para ver se ele tem um efeito que seja benéfico à planta, tá? Eu tenho que fazer primeiro o seguinte aspecto. Eu tenho que isolar grupos de plantas com uma doença específica que eu quero testar. Numa planta, eu não aplico nada, que é a planta que vai ser a minha testemunha, tá? Dizendo, todo lote estava com isso. Essa planta desenvolveu, morreu, definhou, conseguiu recuperar, então é o meu lote teste. No outro lote, eu tenho que utilizar algum produto específico e que eu saiba como aquele produto age naquela dosagem, naquele grupo de plantas. E depois eu posso ter N outros lotes, tá, para testar o xilidônio. 1 miligrama, 2 miligramas, 3 miligramas, 4 miligramas e por aí vai para ver o resultado. Então não adianta eu utilizar numa planta, pô, essa planta aqui, olha, utilizei e funcionou. Tá? Ou, eu fiz um extrato de manjericão e resolveu. Eu fiz um extrato de losna e resolveu. Então, eu tenho que ter algo para comparar. O ter resolvido, você não sabe se realmente resolveu ou se a planta reagiu de alguma forma que, independente do que você fizesse, ela se recuperaria. Tá? Então, aí entra a questão do ceticismo. Eu preciso de algo concreto, algo real. Não é simplesmente chegar e falar como isso atua. Para a gente quiser aprofundar mais esse assunto, qualquer que seja a doença, tá? Nós temos uma reação da planta ao agente invasor. Então, quando a gente injuria uma planta, tá? Quando a gente tem um agente invasor que vai provocar uma lesão na planta, a planta tem uma resposta. É uma resposta imunológica. Tá? Então, tem um grupo de plantas que são chamadas de fitoalexinas. Esse grupo de plantas responde a essa agressão. Então, a planta ela tem que mostrar que ela está respondendo à agressão. Então, tudo isso a gente tem que analisar para poder definir se é legal, se está chegando, não está, deixa de desejar, não deixa, deu resultado, não deu. Então, vale a pena? Vale. Então, você falar, vale a pena testar? Com certeza. Mas testar com um procedimento legal, para a gente não falar assim, olha, funcionou, pode aplicar que está garantido. Tá? E lembrando que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então, utilizar 1 miligrama e utilizar 2 miligramas, não é utilizar 1 ou 2. É utilizar o dobro da... A informação era 50% do xilidônio e 50% de água. Eu tenho usado 2 partes de água e 1 de xilidônio, da tintura. Tá. E o resultado? Parece que está bom, sei lá. Tem a prevenção, colocar para que não... Tá, então eu vou só analisar a sua informação. Parece que está bom. Parece que está bom. Então você atribui isso ao xilidônio. Tá? Mas você tem um comparativo para saber se a planta que você não aplicou, se ela estaria desenvolvendo ou não? Eu não sei fazer isso. Exatamente, percebe? Mas se você virar para a colega e falar assim, olha, aplica xilidônio que as minhas plantas estão maravilhosas, ela vai aplicar. Só que você não sabe como está o cultivo dela, quais os cuidados.
Então, são cuidados que a gente tem que ter quanto informação. Então, se lembrar, desde o início, eu estou batendo nessa questão de como a informação está chegando e como a gente está usando essa informação. Cara, essa brecha aí que você está comentando, tem uma discussão muito grande que o pessoal pergunta, é a Lua. Tem, fala especificamente, tem realmente? Bom, mais uma vez, não sou a pessoa mais indicada para responder a isso. A Lua influencia em vários aspectos, tanto no homem, quanto nos animais, quanto nos vegetais e tudo mais. Tá? Existem alguns estudos em algumas questões, mas não sei te dizer quanto a isso. Eu conheço, por exemplo, um senhor oriental, orquidário, ele tem orquidário comercial, ele tem orquidário dele, o orquidário particular. Tá? Se ele pegar essa planta, tá? Essa planta no orquidário dele está localizada neste lado, tá? E nessa inclinação. Ele vai te mostrar a planta, tá? Quando a planta voltar, ele vai colocar milimetricamente na mesma posição, porque é a posição em que a planta está se desenvolvendo, a posição relacionada ao sol e tudo mais. Tá? A planta cresce para o lado mais iluminado? Cresce. Tem relação com luminosidade? Tem. Mas até que ponto a Lua influencia? Não sei te responder em relação a isso. Uma coisa que é olhada até de homeopatia, resolver de forma mais simples. Perfeito, Gisele. Tem até um ditado popular, não se aplica à orquídea, mas traz essa ideia que é assim, se uma pessoa te ofende, ignore. Se duas te ofendem, tá? Levante a orelha. Se 3 ou mais te ofendem, olhe para trás. Então é mais ou menos isso. Se uma orquídea tem um problema, pode ser da planta, mas vamos observar. 2, 3, um lote, alguma coisa errada tem. Então a gente entrar nesse cuidado, nesse olhar. Tudo bem? Ah, perfeito. Peraí, essa merece. Pois eu estava acrescentando a sua lista de pragas das orquídeas, que você fez de vírus, fungos e bactérias. O orquidófilo diz cuidado, que é a mais perigosa de todas as pragas. Aquele que não segue os conselhos que a Gisele denunciou aqui, que não olha, que não segue as duas recomendações, as duas práticas. Esse é algo a ser considerado por todos. Não é só a principal doença, mas a principal praga, né? Tira do ambiente, modifica o ambiente, faz o que quer, o que não quer e ainda quer ter sucesso.